O slogan de Martinho Lutero era: "Tire a missa, destrua a igreja". Santo Afonso disse, abre aspas, "O diabo sempre tentou, por meio dos hereges, privar o mundo da missa, tornando-os precursores do anticristo, que antes de mais nada tentará abolir e realmente abolirá o santo sacrifício da missa, como castigo pelos pecados dos homens, de acordo com a predição de Daniel, e foi-lhe dada força contra o sacrifício contínuo." Neste vídeo provaremos que o Novus Ordo, ou Nova Missa, não é católico, é sacrílego, escandaloso, blasfemo e é definitivamente inválido. A missa latina tradicional, o ato do culto mais sagrado do rito romano da Igreja Católica, foi codificada pelo Papa São Pio V em sua bula Quo Primum em 1570. O Papa São Pio V disse em Quo Primum, abre aspas, "Proibimos que se cante ou se recite outras fórmulas que não aquelas em conformidade com a missal editada por nós." O Papa São Pio V continua, "A presente Constituição não poderá jamais ser revogada ou modificada, mas permanecerá válida para sempre e terá força de lei. Mas se alguém, contudo, se atrever a atentar contra estas nossas disposições escritas para todas as épocas, saiba que incorrerá na ira de Deus Omnipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo." Em 1969, Paulo VI substituiu a missa latina tradicional nas igrejas Vaticano II pela sua própria criação, a Nova Missa ou Novus Ordo. Desde então, o mundo tem presenciado o seguinte nas igrejas Vaticano II que celebram a Nova Missa ou Novus Ordo. O mundo tem presenciado missa palhaço, na qual o sacerdote veste-se como um palhaço num absoluto escárnio de Deus. O mundo tem presenciado um sacerdote vestido de Drácula, com uma camisa de futebol acompanhado por animadoras, com uma cabeça de queijo, missas de discoteca, atuações de ginástica durante a Nova Missa, missas com balões, missas de carnaval, missas nudistas nas quais tomam parte pessoas escassamente vestidas ou nuas. O mundo tem visto missas de malabarismo, nas quais um malabarista atua durante a Nova Missa. O mundo tem presenciado padres a celebrar a Nova Missa com batatas Doritos, com refrigerantes, sobre uma caixa de cartão, com bolachas, com chá chinês acompanhado a culto antepassados, com uma bola de basquete, com o padre a driblá-la sobre o altar, com o sacerdote a tocar um solo de guitarra. O mundo testemunhou a Nova Missa com o sacerdote quase nu enquanto dança à volta do altar, com padres vestidos de trajes pagãos nativos, com uma menorá judaica posta no altar, com uma estátua de Buda no altar, com freiras a fazer oferendas a deusas femininas, com leitores e acólitos vestidos de satanistas voodoo. O mundo viu na Nova Missa um atuante vestido de smoking e a contar anedotas. O mundo tem visto concertos de rock na Nova Missa, guitarra e polca na Nova Missa, uma nova missa de fantoches, uma nova missa onde as pessoas se reúnem à volta do altar vestidas de demónios, uma nova missa onde as pessoas realizam danças obscenas ao compasso de uma banda de percussão de metal. O mundo tem presenciado uma nova missa onde monjas vestidas de virgens pagãs fazem oferendas pagãs. O mundo também viu na Nova Missa a incorporação de todas as falsas religiões. Houve Nova Missa budista, Nova Missa hindu e islâmica, Nova Missa onde judeus e unitários acendem velas a falsos deuses. Há igrejas onde toda a congregação recita a missa com o sacerdote, onde às vezes o sacerdote fala com as pessoas ao invés de celebrar a missa. O que acabamos de descrever é apenas uma pequena amostra do tipo de coisas que acontecem em todas as dioceses do mundo onde se celebra a Nova Missa em maior ou menor grau. Nosso Senhor nos disse, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos da Nova Missa são incalculavelmente escandalosos, sacrílegos e idólatras. E isso porque a Nova Missa em si mesma é uma missa falsa e inválida e uma abominação. Quando a Nova Missa surgiu em 1969, os cardeais Ottaviani, Bach e alguns outros teólogos escreveram a Paulo VI a respeito dessa. Tenha em conta que o que eles disseram acerca da Nova Missa concerne a versão latina, a chamada versão mais pura entre aspas da Nova Missa. O seu estudo é popularmente conhecido como a Intervenção Ottaviani. Este diz o seguinte, abre aspas, "O Novus Ordo, a nova ordem da missa, representa, tanto no seu conjunto como em seus detalhes, um notável desvio da teologia católica da missa, tal como foi formulada na seção 22 do Concílio de Trento. Eles foram capazes de perceber claramente que a versão latina da Nova Missa foi um abandono marcante dos ensinamentos do Concílio de Trento. Das 12 orações do ofertório da missa tradicional, apenas 2 foram mantidas na Nova Missa. As orações eliminadas do ofertório são as mesmas que os hereges protestantes, Martinho Lutero e Thomas Cranmer, eliminaram.
A nova missa foi promulgada por Paulo VI com a ajuda de 6 ministros protestantes. Podemos vê-los aqui retratados. Paulo VI chegou mesmo a admitir ao seu bom amigo Jean Guiton que a sua intenção em alterar a missa era torná-la protestante. Jean Guiton, um amigo íntimo de Paulo VI, escreveu, abre aspas, a intenção de Paulo VI em respeito a que é vulgarmente chamada de nova missa foi de reformar a liturgia católica de tal modo que essa quase coincidisse com a liturgia protestante. Houve, com Paulo VI, uma intenção ecumênica de remover, ou pelo menos de corrigir, ou pelo menos de relaxar o que era demasiado católico na missa, num sentido tradicional, e, repito, de aproximar a missa católica da missa calvinista. Portanto, Paulo VI eliminou o que era demasiado católico na missa. Um estudo dos próprios e orações da missa tradicional em oposição à nova missa revela um massacre da fé tradicional. A missa tradicional contém 1182 orações. Cerca de 760 foram eliminadas completamente da nova missa. Dos aproximadamente 36% de orações que restaram, os revisores alteraram mais de metade antes de introduzi-las no novo missal. Portanto, apenas cerca de 17% das orações da missa tradicional se mantiveram intactas na nova missa. O que também chama a atenção é o conteúdo das modificações feitas às orações. Orações tradicionais que descrevem os seguintes conceitos foram especificamente abolidas da nova missa: a depravação do pecado, as ciladas da malícia, a grave ofensa do pecado, o caminho para a perdição, terror face à fúria de Deus, a ira de Deus, a majestade divina, nossa dureza de coração, enfermidades da alma, nossa fraca vontade, nosso langor de alma, a força dos nossos vícios, concupiscência da carne e dos olhos, os golpes da sua ira, o fardo do mal, as tentações, os pensamentos pervertidos, os perigos para a alma, os inimigos da alma e do corpo. Também foram eliminadas as orações que descreviam a hora da sua morte, a perda do céu, a morte eterna, o castigo eterno, as penas e o fogo do inferno. Foi dada ênfase especial em abolir da nova missa orações que descrevem o apego ao mundo, as orações aos defuntos, a verdadeira fé e a existência de heresia, as referências à igreja militante, aos méritos dos santos, aos milagres e ao inferno. Podemos ver os resultados deste massacre à fé tradicional nos próprios da nova missa. A nova missa está cheia de sacrilégios, profanações e das mais ridículas abominações imagináveis porque reflete uma falsa religião que abandonou a fé católica tradicional. A falsa religião que a nova missa reflete é uma das razões do porquê de ela ser completamente vazia. É por isso que os seus frutos são completamente desoladores, estéreis e quase indizivelmente ruins. A religião praticada nas igrejas onde a nova missa é celebrada é, pura e simplesmente falando, um completo sacrilégio e uma oca celebração do homem. Até Dietrich von Hildebrand, um apoiante da religião Vaticano II, disse o seguinte acerca da nova missa, abre aspas, em verdade, se a ruína da liturgia houvesse sido confiada a um dos demónios de As Cartas de um Diabo a seu aprendiz de C.S. Lewis, ele não poderia ter feito melhor. Com exceção de uma única genuflexão do celebrante após a consagração, praticamente todos os sinais de reverência pelo corpo e sangue de Cristo que caracterizavam a missa tradicional ou foram abolidos ou tornaram-se opcionais na nova missa. Já não é obrigatório que os vasos sagrados sejam dourados se não forem feitos de metais preciosos. Os vasos sagrados que apenas as mãos ungidas do sacerdote podiam tocar são agora segurados por todos. O sacerdote dá frequentemente apertos de mão antes de distribuir as hóstias. A instrução geral para a nova missa também declara que os altares já não precisam ser de pedra natural, que o altar de pedra contendo as relíquias dos mártires já não é necessário, que só um manto é requerido sobre o altar e que não é necessário haver um crucifixo ou mesmo velas sobre o altar. Nem sequer um dos requisitos mandatórios desenvolvidos durante 2000 anos para garantir que o altar tenha uma dignidade apropriada foram mantidos na nova missa. Quando os protestantes em Inglaterra se separaram da Igreja Católica no século XVI, eles alteraram a missa de modo a refletir as suas crenças heréticas. Os altares foram substituídos por mesas. O latim foi substituído pelo inglês. As imagens e ícones foram retirados das igrejas. O último evangelho e o confiteor foram suprimidos. A comunhão passou a ser distribuída na mão. Outras mudanças foram feitas. A missa passou a ser dita em voz alta e de frente para a congregação. A música tradicional foi descartada e substituída por música nova. 3/4 do clero de Inglaterra aderiram ao novo serviço. Mas isto é precisamente o que também ocorreu em 1969,
quando Paulo VI promulgou a nova missa, a Novus Ordo Missae. As similaridades entre o livro de orações anglicano de 1549 e a nova missa são surpreendentes. Um especialista observou que, abre aspas, a dimensão da separação entre a Novus Ordo da missa e a teologia do Concílio de Trento pode ser melhor apreendida mediante comparação das orações que o Concilium eliminou da liturgia com aquelas eliminadas pelo herege Thomas Cranmer. A coincidência não é apenas notável, é aterradora. Não pode, de facto, ser uma coincidência. De forma a enfatizar as suas crenças heréticas de que a missa não é um sacrifício, mas apenas uma refeição, os protestantes removeram o altar e puseram uma mesa em seu lugar. Os principais hereges protestantes declararam, abre aspas, a forma de uma mesa afastará melhor o ingênuo das opiniões supersticiosas da missa papista para a utilização correta da ceia do Senhor, pois o uso do altar é para que sobre ele se realizem sacrifícios, a função da mesa é servir ao homem para cear. O mártir católico galês Richard Gwyn declarou em protesto contra essa mudança. Abre aspas, no lugar de um altar há uma mesa miserável, no lugar de Cristo há pão. E São Roberto Bellarmino observou, abre aspas, quando entramos nos templos dos hereges, onde não há nada exceto uma cátedra para pregação e uma mesa para cear, sentimos-nos a entrar num salão profano e não na casa de Deus. Mas, tal como nos novos serviços dos revolucionários protestantes, a nova missa é celebrada numa mesa. O livro de orações anglicano de 1549 era também chamado de, abre aspas, a Ceia do Senhor e a Santa Comunhão, comumente chamada de missa. Fecha aspas. Este título enfatiza a crença protestante de que a missa é apenas uma refeição, uma ceia e não um sacrifício. Quando Paulo VI promulgou a Instrução Geral para a Nova Missa, esta foi intitulada exatamente da mesma forma. O seu título era, abre aspas, a Ceia do Senhor ou Missa. Martinho Lutero disse, abre aspas, a missa não é um sacrifício, chame-a de bênção, Eucaristia, Mesa do Senhor, Ceia do Senhor, Memória do Senhor ou o que você quiser, contanto que não a suje com o nome de sacrifício. O livro de orações anglicano de 1549 eliminou da missa o salmo Julgai-me, ó Deus, devido à sua referência ao altar de Deus. Este salmo foi também suprimido na nova missa. O livro de orações anglicano de 1549 eliminou da missa a oração que começa por Pedimos-vos, Senhor, afasteis de nós as nossas iniquidades, porque esta evoca o sacrifício. Isto também foi suprimido na nova missa. A oração que começa por Nós vos suplicamos, Senhor, refere-se às relíquias no altar de pedra. Esta oração foi suprimida na nova missa. No livro de orações anglicano de 1549, o introito, o Kyrie, o Glória, a coleta, a epístola, o Evangelho e o Credo foram todos conservados. Todas estas partes foram mantidas na nova missa. No livro de orações anglicano de 1549, o diálogo Corações ao Alto, o prefácio e o Sanctus foram todos conservados. Estes mantiveram-se na nova missa. Também há que assinalar que a oração de ofertório da nova missa, que começa por Bendito sejais Senhor, Deus do Universo, foi extraída de uma oração de mesa judaica. No livro de orações anglicano de 1549, o equivalente da oração que começa por Esta união e consagração do corpo e do sangue foi abolida. É muito interessante que apenas uma versão modificada desta oração tenha sido mantida na nova missa, com a importante palavra consagração tendo sido eliminada. O livro de orações anglicano de 1549 abandonou a disciplina do rito romano na distribuição da comunhão sob uma espécie e passou a dar comunhão sob ambas as espécies. Na nova missa, comunhão sob ambas as espécies é distribuída em vários lugares do mundo. A versão do livro de orações anglicano de 1552 instruiu que a comunhão deve ser dada na mão para significar que o pão é pão ordinário e que o sacerdote não é diferente, em essência, do leigo. A nova missa dá comunhão na mão em quase todos os lugares do mundo. E vai até mais longe que Cranmer, ao permitir que os comungantes recebam de pé a comunhão das mãos de um ministro leigo. As orações da missa tradicional, que começam por Fazei, Senhor, que com espírito puro conservemos o que a nossa boca recebeu, e Concedei, Senhor, que o vosso corpo que recebi, fazem uma referência explícita à presença real de Cristo na Eucaristia. Ambas foram suprimidas na nova missa. A oração que começa por Seja-vos agradável, ó Trindade Santíssima, a oferta de minha servidão, foi a oração pós-comunhão menos aceitável para todos os protestantes, porque faz referência ao sacrifício propiciatório. Martinho Lutero e Cranmer, no seu livro de orações anglicano, suprimiram-na.
seguindo seus passos, também foi suprimida na nova missa. Agora, acerca do último evangelho. Se o último evangelho, que dá término à missa tradicional, tivesse sido incluído na nova missa, esse iria chocar com o padrão dos ofícios protestantes, que concluem com uma bênção. Então não foi incluído na nova missa. As orações após a missa tradicional, as orações leoninas, incluindo a Ave Maria, Salve Rainha, ó Deus refúgio e fortaleza nossa, a oração a São Miguel, o apelo ao Sagrado Coração, formam, na prática, uma importante parte da liturgia. 5 orações menos compatíveis com o protestantismo dificilmente poderiam ser imaginadas. Todas elas foram suprimidas na nova missa. Considerando tudo isto, até Michael Davis concorda, abre aspas, é incontestável que o rito romano foi destruído. Nas missas Novus Ordo Requiem, a missa pelos mortos, a palavra alma não é mencionada sequer uma vez. Além do facto de a nova missa ser um serviço protestante, é necessário também considerar a inegável similaridade que as igrejas da Novus Ordo têm com lojas maçónicas. Veja as fotos. Esta é uma loja maçónica. E esta é uma igreja da Novus Ordo. As duas são quase indistinguíveis. O foco de ambas é o homem, com a cadeira presidencial no centro e uma ênfase circular. Talvez isto se deva ao facto de que o principal arquiteto da nova missa foi o cardeal Annibale Bugnini, que era maçom. Bugnini foi presidente da comissão que concebeu a nova missa de Paulo VI. Bugnini foi iniciado na loja maçônica em 23 de abril de 1963, de acordo com o registro maçônico de 1976. Em 19 de março de 1965, o arcebispo Bugnini disse, abre aspas, devemos retirar de nossas orações católicas e da liturgia católica tudo o que possa ser uma pedra de tropeço para nossos irmãos separados, isto é, para os protestantes. Mas o maior problema com a nova missa é o de não ser válida. Jesus Cristo não está presente na nova missa porque a nova missa alterou as próprias palavras da consagração. Diz-se que um sacramento é válido se este efetuar-se. O sacramento da Eucaristia é válido se o pão e o vinho se converterem realmente no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Para que um sacramento seja válido, devem estar presentes a matéria, a forma, o ministro e a intenção. Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, 1439. Todos estes sacramentos são feitos de 3 elementos, nomeadamente das coisas como matéria, das palavras como forma e da pessoa do ministro, que confere o sacramento com a intenção de fazer o que a Igreja faz. Se um destes estiver em falta, o sacramento não é efetuado. O problema com a validez da nova missa está na forma, as palavras necessárias para consagrar o sacramento da Eucaristia. A forma necessária para a consagração do sacramento da Eucaristia no rito romano foi declarada pelo Papa Eugênio IV no Concílio de Florença. Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, 1441. Abre aspas. A Santa Igreja Romana, fundada na autoridade e doutrina dos apóstolos Pedro e Paulo, na consagração do corpo usa esta forma de palavras, pois isto é o meu corpo, e na do sangue, pois este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério de fé que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. No decreto de defectibus de São Pio V, encontramos repetidas as mesmas palavras. Papa São Pio V de defectibus. Abre aspas. As palavras de consagração, que são a forma deste sacramento, são estas. Pois isto é o meu corpo, e, pois este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério de fé que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Ora, se alguém remover ou alterar o que seja na forma da consagração do corpo e sangue, e nessa própria alteração das palavras, a nova formulação falhar em significar a mesma coisa, ele não consagrará o sacramento. Este ensinamento aparece no início de todos os missais de altar romanos de 1570 a 1962. Podemos ver que as mesmas palavras mencionadas pelo Concílio de Florença são declaradas como necessárias pelo Papa São Pio V. É por isso que todas estas palavras de consagração aparecem em negrito nos missais de altar romano tradicionais. E esta é a razão pela qual o missal romano instrui o sacerdote a suster o cálice até que tenham sido pronunciadas todas estas palavras. O ensinamento do Papa São Pio V afirma que se as palavras de consagração forem mudadas de forma que o significado seja alterado, o sacerdote não consagrará o sacramento. Na nova missa, as palavras da consagração foram drasticamente mudadas e o significado foi alterado. Em primeiro lugar, na versão em latim original da nova missa foram removidas as palavras Mysterium Fidei, mistério de fé, da fórmula da consagração. Isto causa uma grande dúvida,
porque Mysterium Fidei é parte da fórmula no rito romano. Apesar de as palavras Mysterium Fidei não fazerem parte das fórmulas de consagração de alguns ritos orientais, essas foram declaradas como parte do rito romano e encontram-se também em alguns ritos orientais. O Papa Inocêncio III e o cânon da missa também nos dizem que as palavras Mysterium Fidei foram dadas pelo próprio Jesus Cristo. As palavras mistério de fé na consagração são uma clara referência à presença real de Cristo na Eucaristia. Estas palavras também foram eliminadas pelo herege Thomas Cranmer em seu livro de orações anglicano de 1549, porque elas fazem uma clara referência à presença real de Cristo na Eucaristia. Quando palavras são removidas de um rito pelo facto de que o significado que elas expressam contradiz o sentido desejado do rito, causa-se uma dúvida. A nova missa é maligna porque afirma ser a missa verdadeira e não é. Portanto, um católico não pode frequentar a nova missa sob a pena de pecado mortal. Aqueles que permanecerem nela perderão as suas almas. Aqueles que persistem em frequentar este serviço inválido cometem idolatria e adoração de um pedaço de pão. Jesus Cristo não está ali presente. A hóstia da Novus Ordo não é mais que um pedaço de pão. Não é o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. A Igreja sempre ensinou que receber um sacramento duvidoso que utilize matéria ou forma duvidosa é pecado mortal. De facto, o Papa Inocêncio XI, no decreto do Santo Ofício de 4 de março de 1679, condena até a ideia de que católicos podem receber sacramentos prováveis. E a nova missa não é meramente duvidosa, é claramente inválida. A nova missa é, na verdade, pior que um ofício protestante. É uma abominação que falsifica as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e a fé católica. É por isso que os frutos da nova missa são tão maus, tão podres, tão malignos, tão destrutivos para a fé. A nova missa é notavelmente semelhante ao serviço instituído por Cranmer após a Reforma Protestante. O Papa São Pio V disse aos católicos da época que eles estavam proibidos de comparecer a tais cultos. Na verdade, muitos escolheram a morte ao invés de ir a essas igrejas onde a forma de oração de Cranmer estava a ser dita. Se verdadeiros católicos escolheram a morte em vez de assistir uma missa tal como a Novus Ordo, a resposta dos fiéis tem de ser a mesma hoje. O novo rito de ordenação. O novo rito das Santas Ordens, bispos, sacerdotes, diáconos, foi aprovado e imposto por Paulo VI em 18 de junho de 1968. É crucial que todos os católicos tomem conhecimento da seguinte informação, uma vez que refere-se à validez de essencialmente todos os sacerdotes, entre aspas, ordenados dentro da estrutura diocesana desde aproximadamente 1968 e, em consequência, diz respeito à validez de inúmeras confissões, missas de indulto, etc. No novo rito de ordenação, Paulo VI removeu uma das palavras, a palavra ut, da forma que foi declarada como necessária para a validez pelo Papa Pio XII em sua Constituição Apostólica chamada Sacramentum Ordinis, 30 de novembro de 1947. Esta mudança de Paulo VI introduz uma dúvida sobre a validez do novo rito de ordenação. Contudo, a mudança de retirar uma das palavras da forma essencial não é o único problema com o novo rito de ordenação promulgado por Paulo VI. Os seguintes pontos são de igual importância, pois o sacramento da ordem, embora tenha sido instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, não foi instituído por Nosso Senhor com uma forma sacramental específica, de modo que o significado e a relevância da forma das palavras na ordenação são dados pelos ritos e cerimônias que lhe são adjacentes. Em sua famosa bula Apostolicae Curae, de 13 de setembro de 1896, o Papa Leão XIII declarou solenemente que as ordenações anglicanas são inválidas. Isto significa que a seita anglicana não tem nem sacerdotes nem bispos válidos. Papa Leão XIII Apostolicae Curae, 13 de setembro de 1896. Abre aspas. Pronunciamos e declaramos que as ordenações feitas de acordo com o rito anglicano foram e são absolutamente nulas e totalmente inválidas. Fecha aspas. Deve-se compreender que, ao fazer esta declaração, o Papa Leão XIII não estava a tornar inválidas as ordenações anglicanas, mas estava a declarar que eram inválidas devido aos defeitos no rito. Mas, quais eram os defeitos ou problemas que Leão XIII viu no rito anglicano que contribuíam para a sua invalidez? Papa Leão XIII Apostolicae Curae, 13 de setembro de 1896. Abre aspas. Pois, pondo de lado as outras razões que mostram que isto é insuficiente para a intenção no rito anglicano, que para todos seja suficiente este argumento. Por eles foi deliberadamente eliminado,
tudo o que estabelece a dignidade e o ofício do sacerdócio no rito católico. Por conseguinte, esta forma não pode considerar-se apta ou suficiente para o sacramento, uma vez que omite o que em essência deve significar. Papa Leão XIII, Apostolicae Curae, 13 de setembro de 1896. Abre aspas. Portanto, sucede que, como o sacramento da ordem e o verdadeiro sacerdócio, o sacerdócio sacrificador de Cristo foi completamente eliminado do rito anglicano, e dado que o sacerdócio não é de maneira alguma conferido verdadeiro e validamente. Papa Leão XIII, Apostolicae Curae. Abre aspas. Em todo o ordinal, não só não há menção alguma do sacrifício da consagração do sacerdócio sacrificador, que seja clara, mas, como já declaramos, todo o rastro destas coisas que estavam nas orações do rito católico e que não foram rejeitadas por completo, foi deliberadamente amputado e suprimido. Desta maneira, o caráter natural, ou o espírito como é chamado, do ordinal, manifesta-se claramente. Estas coisas descritas acima pelo Papa Leão XIII acerca da invalidez do rito de ordenação anglicano, a eliminação sistemática de toda referência ao sacrifício da missa, à consagração e ao verdadeiro sacerdócio sacrificador, são exatamente as coisas que ocorreram no novo rito de ordenação promulgado por Paulo VI. Michael Davis, em seu livro A Ordem de Melquisedeque, vê-se obrigado a admitir estes impressionantes factos. Abre aspas. Toda oração no rito tradicional de ordenação, que afirmava expressamente o papel essencial de um sacerdote, como homem ordenado para oferecer sacrifício propiciatório pelos vivos e pelos mortos, foi eliminada do novo rito de Paulo VI. Na maioria dos casos, estas eram precisamente as orações eliminadas pelos reformadores protestantes e, quando não eram exatamente as mesmas, havia um claro paralelismo. Abre aspas. No novo rito de ordenação, não há nenhuma oração obrigatória que manifeste claramente que a essência do sacerdócio católico é a investidura dos poderes para oferecer o sacrifício da missa e de absolver os pecados dos homens, e que o sacramento imprime um caráter que diferencia o sacerdote do leigo comum, não em grau apenas, mas em essência. Não há nesse nenhuma palavra que seja incompatível com a crença protestante. Os protestantes também foram consultados na formulação do novo rito de ordenação. Aqui estão algumas orações e cerimônias específicas que estabelecem a verdadeira natureza do sacerdócio no rito tradicional, que foram especificamente eliminadas do novo rito de ordenação de Paulo VI. No rito tradicional, o bispo dirige aos ordinandos a seguinte alocução. Abre aspas. O sacerdote, pois, deve sacrificar, benzer, presidir, pregar e batizar. Esta admonição foi abolida. Em seguida, o bispo diz esta oração. Abre aspas. Que a sua missão seja alterar com bênção incorrupta para o serviço do povo o pão e o vinho no corpo e sangue de vosso Filho. Esta oração foi abolida. No rito tradicional, o bispo a seguir entoa uma oração. Enquanto unge cada ordinando, ele diz, abre aspas, dignai-vos, Senhor, consagrar e santificar estas mãos por esta unção e por nossa bênção, a fim de que tudo o que elas benzerem seja bento e tudo o que elas consagrarem seja consagrado e santificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta oração foi abolida, e esta oração é tão importante que foi até mencionada por Pio XII em Mediator Dei, número 43. Abre aspas. Somente estes, os sacerdotes, são marcados com o caráter indelével que os configura ao sacerdócio de Cristo, e somente as suas mãos são consagradas para que seja abençoado tudo o que abençoam e tudo o que consagram seja consagrado e santificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Pio XII, ao falar de como os sacerdotes foram marcados na ordenação, faz referência a esta muito importante oração que foi especificamente abolida no novo rito de 1968, instituído por Paulo VI. Pouco depois desta oração no rito tradicional, o bispo diz o seguinte a cada ordinando, abre aspas, recebe o poder de oferecer a Deus o sacrifício e de celebrar missas, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esta oração excepcionalmente importante foi eliminada no novo rito. No final, o bispo impõe ambas as mãos sobre a cabeça de cada um, dizendo, abre aspas, recebe o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os retiveres, ser-lhes-ão retidos. Esta cerimônia e oração foi abolida. Finalmente, antes de terminar a missa, o bispo confere uma bênção. Abre aspas. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e os faça bem-aventurados na ordem sacerdotal, permitindo-vos oferecer sacrifícios propiciatórios a Deus Todo-Poderoso pelos pecados do povo. Esta bênção foi abolida. Conclusão. Face a estes factos,
torna-se completamente evidente que no novo rito não há intenção de ordenar verdadeiros sacerdotes sacrificantes. Cada uma das referências perceptivas para o verdadeiro sacrifício sacerdotal foi deliberadamente removida, tal como no rito anglicano, o qual foi, por essa mesma razão, declarado inválido pelo Papa Leão XIII. Portanto, as seguintes palavras declaradas pelo Papa Leão XIII aplicam-se rigorosamente ao novo rito de Paulo VI. Papa Leão XIII Apostolicae Curae, 13 de setembro de 1896. Abre aspas. Por esta razão, em todo o ordinal, não só não há menção alguma do sacrifício da consagração do sacerdócio sacrificador, que seja clara, mas, como já declaramos, todo o rastro destas coisas que estavam nas orações do rito romano e que não foram rejeitadas por completo, foi deliberadamente amputado e suprimido. O novo rito encaixa-se precisamente nesta descrição. Poderia alguém negar este fato? Não. Para fazê-lo, teria de prestar falso testemunho. O novo rito de ordenação eliminou especificamente o sacerdócio sacrificial. A intenção que manifesta é contrária à intenção da Igreja e não pode ser suficiente para sua validez. Também vale a pena assinalar que Cranmer, ao criar o inválido rito anglicano, aboliu o subdiaconato e as ordens menores e as substituiu por um ministério de 3 graus, bispos, sacerdotes e diáconos. Isto é exatamente o que Paulo VI fez. Conclusão. Isto significa que toda a confissão de pecados mortais aos sacerdotes, entre aspas, que foram ordenados no novo rito de 18 de junho de 1968, usado em Igrejas Vaticano II, deve ser feita outra vez a um sacerdote ordenado validamente no rito tradicional de ordenação por um bispo consagrado no rito tradicional de consagração episcopal. Se uma pessoa não consegue lembrar de quais foram os pecados confessados a um sacerdote, entre aspas, do novo rito, e de quais foram perdoados por um sacerdote ordenado no rito tradicional, então o católico deve fazer uma confissão geral, mencionando todos os pecados graves, caso tenha havido algum, que possam ter sido confessados a um sacerdote, entre aspas, ordenado no rito de Paulo VI, o novo rito. Isso também significa necessariamente que o Novus Ordo, a nova missa, sem sequer considerar os seus próprios problemas que a tornam inválida, é evidentemente inválida se celebrada por qualquer sacerdote, entre aspas, ordenado no novo rito de ordenação, o novo rito de consagração de bispos. Agora irei discutir brevemente o novo rito de consagração de bispos de Paulo VI. Isto também é uma questão muito importante, pois grupos como a Fraternidade de São Pedro, o Instituto de Cristo Rei e a Sociedade de São João ordenam os seus homens segundo o rito de ordenação tradicional, mas muitas vezes usam bispos, entre aspas, que foram ordenados no novo rito de consagração episcopal. A forma do novo rito de Paulo VI para a consagração de bispos é radicalmente diferente daquela que foi declarada essencial para a validade pelo Papa Pio XII em Sacramentum Ordinis. As duas formas têm apenas uma coisa em comum, a única palavra et, que significa e. No novo rito de consagração episcopal, basicamente, todas as referências ao entendimento especificamente católico do episcopado foram eliminadas, tal como no novo rito de ordenação. De facto, não há uma declaração inequívoca sobre o efeito sacramental pretendido da consagração episcopal que possa ser encontrada. No rito tradicional de consagração, o consagrante instrui o bispo eleito nos termos seguintes, abre aspas, um bispo julga, interpreta, consagra, ordena, oferece, batiza e confirma. Isto foi abolido no novo rito. No rito tradicional, é requisitado ao futuro bispo que confirma sua crença em cada um dos artigos do credo. Isto foi abolido no novo rito. No rito tradicional, é perguntado ao futuro bispo se ele, abre aspas, anatematizará toda a heresia que surja contra a Santa Igreja Católica. Isto foi abolido no novo rito. No rito tradicional, depois da oração consecratória, as funções de um bispo são especificadas novamente com estas palavras. Abre aspas, a quem ele retém os pecados, ser-lhes-ão retidos, e perdoai os pecados a quem ele os perdoar. Concedei-lhe, ó Senhor, uma sé episcopal. Esta oração foi abolida por completo no novo rito. Conclusão. O novo rito de consagração episcopal de Paulo VI tem uma forma radicalmente diferente da que Pio XII declarou ser necessária para a sua validez. Assim, o novo rito de consagração episcopal não pode ser considerado válido. Todos os sacerdotes, entre aspas, ordenados por bispos, entre aspas, que foram consagrados neste rito, mesmo que tenha sido utilizado o rito de ordenação tradicional, como foi para a maioria dos sacerdotes da Fraternidade de São Pedro, dos sacerdotes do Instituto Cristo Rei, etc.,
não podem ser considerados sacerdotes válidos. O novo rito da confirmação. A nova ordem de confirmação foi promulgada em 15 de agosto de 1971 por Paulo VI. A forma tradicional de confirmação foi fundamentalmente alterada e a matéria da confirmação também foi alterada. No novo rito de confirmação de Paulo VI, a tradicional imposição das mãos foi abolida e outros óleos vegetais podem substituir o azeite que era tradicionalmente usado. No Novo Testamento, a imposição de mãos sempre esteve presente na confirmação. Ver Atos 8:17, Atos 19:6. Mas não há imposição de mãos no novo rito de confirmação. Está abolido. Só isso já torna o novo rito de confirmação de Paulo VI altamente duvidoso. Conclusão: tendo em conta todas as mudanças, a validez da nova confirmação é muito duvidosa. A extrema-unção. O novo rito de extrema-unção foi promulgado em 30 de novembro de 1972 por Paulo VI. A matéria no novo rito foi alterada. Ao longo da história da Igreja, a matéria do sacramento da extrema-unção foi o óleo de oliva. Porém, no novo rito, ao invés de óleo de oliva, qualquer outro óleo vegetal pode ser utilizado. A bênção foi alterada, o Espírito Santo não é mais invocado. A forma tradicional do sacramento também foi alterada e agora não contém qualquer referência inequívoca ao perdão dos pecados.